Show Business. Oferecimento. Sebrae, novo portal, direto ao ponto. Especialistas em pequenos negócios. Fiat, novo Uno 2015, descolado como você. Boa noite. No Show Business de hoje você vai ver uma brilhante entrevista com o médico acupunturista Joel Dia e também com o presidente da Bombril, o jovem Marcos Scaldelay. Fique ligado, o Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele é pioneiro na prática de acupuntura no Brasil e um grande estudioso da mente humana, da mente e do comportamento humano. Nós vamos começar agora com o médico acupunturista Joel Dia, conhecido como Dr. Joe. Dr. Joe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que fico feliz e honrado de tê-lo aqui conosco. Dr. Joe, o senhor nasceu onde? Eu nasci na China e me fiz pequeno, como aborrecente aqui no Brasil. Que idade o senhor chegou aqui? Em torno de 13 a 14 anos. E o senhor se formou aqui, estudou medicina aqui, como foi a sua base de estudo, Dr. Joe? Eu, desde pequeno, eu me interessava muito sobre o comportamento humano e até o jeito de ser. Eu acabei prestando vestibular, passei antes de formar colegial, e entrei na Escola Paulista de Medicina, que hoje chama Unifesp. Isso. Eu fiquei muito encantado com a nossa medicina ocidental. Eu me lembro da primeira aula, o reitor, que é o Dr. Prats, deu, eu fiquei muito encantado. Mas, em seguida, foi uma certa decepção, porque a nossa medicina ocidental trata muito de sintomas e não vai direto na causa. Isso. Aí fui, a partir daí, buscando também o meu raiz e fui buscando a medicina tradicional chinesa. Aí o senhor chegou a voltar à China para estudar a medicina oriental ou fez o estudo aqui também no Brasil? Tanto eu fiz a medicina ocidental daqui, me especializei aqui, e tanto depois eu voltei para a China e fiz a pós-graduação em cima da medicina tradicional chinesa. Dr. Joe é médico e eu sei de personalidades, políticos, empresários, pessoas importantes de grande renome, que evidentemente ele não fala nem gosta que fale. Eu só vou citar um, porque isso é público, várias pessoas já leram, inclusive. Ele é o médico que faz acupuntura no governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que também é médico e tem enorme estima e fala publicamente sobre o Dr. Joe. Esse eu posso citar, os demais ele pediu que não citasse, mas parte do PIB brasileiro passa pelo seu consultório aqui em São Paulo. E até médicos, inclusive, que são seus amigos, fazem acupuntura na sua clínica. E aí vem a pergunta, Dr. Joe, o que é acupuntura? A acupuntura é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. São 4. Além da acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, cura através da alimentação e, finalmente, a prática física, que é a meditação e o Len Qi. Len, treinar, Qi, a energia, a consciência. Então, Ela é uma destas 4 bases, desses 4 pilares. 4 pilares. Aqui no Ocidente, a acupuntura está na carro-chefe, bem conhecido. E, através do estímulo, você regula a energia do organismo e também libera neuropeptídeos. São hormônios secretados pelo cérebro que promovem o equilíbrio da fisiologia e a cura da doença. Agora, o efeito da acupuntura eu não faço. Mas meu pai fez durante muitos anos, enquanto viveu, fez e gostava muito. Toda vez que fazia, voltava melhor e mais feliz, inclusive do problema neurológico que ele tinha. Mas ele gostava tanto do ponto de vista da mente, quanto do ponto de vista do corpo. A acupuntura é recomendável mais para algum tipo de doença ou algum tipo de manifestação ou não? Uma pessoa que não tem nenhum problema, exceto um pouco de cansaço, pode fazer acupuntura? Essa é a primeira pergunta. A partir de que idade você pode fazer acupuntura? E a terceira pergunta, quando você não deve fazer acupuntura? Certo. Então, vamos lá. Pela idade. Na clínica, eu tenho crianças de dias e até senhores de mais de 90 anos. Crianças de dias? Dias. E podem fazer acupuntura com agulha? Nas crianças a gente usa com laser. Sei. Para substituir a agulha. São Sei. indolores, né? E para promover o equilíbrio do organismo. Agora, as doenças, na realidade, a acupuntura tem 3 níveis. Você pode usar para tratamento de dor, inclusive anestesia, cirurgia com acupuntura. Você pode usar acupuntura... você pode utilizar a acupuntura e fazer um processo de intervenção cirúrgica? Sim. Porque a acupuntura tem o efeito anestésico? Sim. Inclusive, uma cirurgia de céu aberto, cardíaca. Aliás, a acupuntura foi conhecido no Ocidente, porque Nixon foi para a China, ele assistiu uma cirurgia
anestesia com acupuntura cardíaca, Ou seja, abrindo, que abre completamente. Abre completamente, né? E sem dor nenhuma, obviamente. Sim, obviamente não tem dor, senão a pessoa não ia... Não, claro, nem sobreviveria. Nem sobreviveria. Sim. E a outra eu interrompi, você ia falar e da a segunda... outra é equilibrar a fisiologia do organismo e levar à cura. E a terceira, exatamente mais importante da acupuntura, que é ampliar a consciência, a maneira de perceber o mundo. Interessante isso. E também a própria percepção corporal. Me lembro que meu pai falava muito que a acupuntura o ajudava a conhecer-se a si próprio. Sim. Ele sempre dizia isso. Meu pai fazia meditação, ele gostava muito de fazer meditação, que também é a origem na medicina oriental, e achava que toda vez que ele fazia a acupuntura, ele melhorava o seu autoconhecimento. Sim. Por quê, doutor John? Porque a acupuntura libera a substância na sinapse e aumenta a conectividade da sinapse, onde se trafega todas as nossas informações. Nós temos percepção, a sensação, e a partir daí a gente elabora a ideia e a gente toma decisão. Então, quando você aumenta a ampliação do sinapse, é conexão de nervo para outro, você amplia a tua maneira de você perceber o mundo. E melhora também o seu próprio conhecimento. Né? O seu autodomínio, o seu autocontrole também melhora. Sim, eu tinha um mestre que falava assim, para entender o mundo, a primeira é entender a si próprio. Ele está certo, aliás, esse é o princípio. Aliás, é o princípio da fé também, né? Assim. Para você ter fé, você precisa primeiro ter fé dentro de você, em você e com você. Senão você não é capaz de exercitar essa fé e nem ter uma fé honesta, ou seja, uma fé verdadeira. Para que ela seja verdadeira e autêntica, você precisa ter confiança em si próprio, não é isso? A fé, aliás, é uma força poderosíssima. E ele baseia através da nossa crença e nosso valor. Aliás, o senhor fala isso no seu livro, inclusive. Tem vários capítulos em que o senhor fala a força da fé para a cura, né? Sim. O efeito, a força e o efeito da fé na cura. Sim, com certeza. Porque a nossa vida é feita de crenças e valores. E você vê hoje em dia, existe uma desconfiança muito grande no nosso ambiente. E nosso ambiente se torna muito hostil. Essa falta de confiança na política, hoje, por exemplo, todo mundo está sofrendo. A pessoa está perdendo a fé. E quando você tem uma confiança em cima, tua fé torna forte. E fé, na realidade, é uma entrega de você. Isso. É um compartilhamento. Exatamente. É compartilhar. Ter fé é compartilhar. É perdoar, é compreender, é tolerar. E a tolerância é importante. Na vida política, então, muito. Mas na vida familiar, na vida conjugal, também. Sim. Né? E só pode tolerar, exatamente, de novo, aí o princípio que o senhor tanto bem defende no seu livro, que é você ter a compreensão, a dimensão, vamos dizer, mais ampla do mundo. Né? Aliás, você sabe aquela figura de Buda gorda, né? Sorridente, né? Aquele chama Buda da felicidade, e também conhecido como Milevo, Buda do futuro. Ora, naquela época, ele diz Buda futuro. É gordo, aquele barrigão, representa tolerância. Aquele orelhão grande, sorridente, quer dizer prosperidade. Ora, o Milevo é Buda do futuro. O futuro é hoje. O que está acontecendo hoje, João? Intolerância. E a pobreza. E a pobreza. Pobreza de espírito, de compreensão, de perdoar. As pessoas que praticam o mal gostam da intolerância, gostam da arrogância, gostam das ações ditatoriais, gostam de impor pela força, gostam de impor pelo dinheiro, gostam de comprar consciências. Esse é o prazer do mal. Né? Mas o prazer do mal tem sempre o seu fim, e tem o seu juízo e o seu julgamento. Né? Mas hoje eu prefiro falar aqui sobre o juízo do bem, das coisas boas. E é o que nós vamos continuar conversando com o Dr. Joe, um famoso médico acupunturista aqui de São Paulo, um dos consultórios mais ilustres e bem frequentados do país. No próximo bloco, nós voltamos a falar um pouco sobre medicina de acupuntura e um pouco a força da fé na cura. Show Business volta já já. O Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo?
Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós, da Proximar Cinevídeo, somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD. E fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças, você não vai se arrepender. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista Joe Eldia, o Dr. Joe, como nós o chamamos. Dr. Joe, aqui no seu livro, posso tomar liberdade de mostrar? Chama-se Coaching Holístico. Já é a terceira edição, está aqui o livro do Dr. Joe. Interessantíssimo, ele me deu o livro. Eu já li quase todo ele, eu trouxe o livro aqui, ele me fez até uma bonita dedicatória. Mas do que eu já pude ler, aqui, o senhor fala aqui, tem 2 capítulos onde o senhor trata, um de alimentação, a influência da alimentação na saúde e no bem-estar das pessoas. Que isso tem um caráter óbvio, você se alimenta bem, você vive melhor. Mas o que o Dr. Joe explica aqui não é apenas a alimentação saudável, é como você se alimenta, desde a mastigação, pessoas que mastigam bem e que têm serenidade na hora em que se alimentam. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso. Alimentação é combustível. Nós estamos numa corrida da vida o tempo todo. Se a gente não parar no pit stop, a gente não termina a corrida. Isso. E a alimentação é um ritual. É um ritual onde você está incorporando essa força na natureza para você. Então é extremamente importante esse ritual focado, concentrado e comer as coisas certas. Na ocasião em que a gente tem situação de grande batalha a enfrentar, a brigar, a lutar, tem que uma alimentação mais forçosa. No momento que a gente, para relaxar, para se acalmar, para meditar, por exemplo, eu recomendaria uma alimentação mais vegetariana, mais equilibrada. Então, conforme a energia que a gente vai e que a batalha que nós vamos enfrentar, a gente tem que recarregar essa força que nos ajuda. E a natureza é muito sábia. A presença de Deus está nos alimentos. Isso. E a gente incorpora essa força para dentro de nós. Agora, e também a forma de se alimentar. É um pouco, ainda que sejam 20 minutos, mas com equilíbrio, com tranquilidade, se possível for. Evidente que às vezes você não tem como condicionar isso, mas podendo, é melhor que você tenha tranquilidade naquele momento da sua alimentação, possa respirar, possa sentar, possa ter 20 minutos onde você conjuga o ato de comer, se possível uma alimentação mais saudável, como o senhor colocou, e também o sentimento de comer com paz de espírito. Porque aí não só a sua digestão, como também o ingerir o alimento passa a ser um ato de fé. O senhor coloca isso no seu livro, inclusive, né? Aliás, ato de mastigar, saboreando. Quantas vezes as pessoas que engordam muito porque está comendo com ódio, com raiva, aquele sujeito que estou pensando. Eu estou comendo, né? Estou pensando naqueles negócios. Agora, outra situação é que a gente pode comer em poucos minutos, mas o ato de comer, centralizando, focando, saboreando, com um sentimento muito grande de gratidão. Eu tinha um mestre que me ensinou dizendo o seguinte, quando a gente tem que agradecer. Assim, se eu peço para você, João, de mão fechada, não recebo. Não vai receber. E a gratidão faz que a gente abre a mão, e é como se abre o nosso coração, e as coisas acontecem com a gente. Isso. Então, é muito importante, quando a gente está comendo, tem esse sentimento de gratidão por aquilo que está nutrindo a gente mesmo. Isso. É tão fácil fazer isso, né, doutor? Lógico. Isso, cada gesto, cada ato, de novo, mais um ensinamento do seu livro, que você faz de maneira aberta, ou seja, não tensa, não odiosa, não emitindo energia boa e não energia negativa, aumenta o seu tempo de vida. Sim. Cada momento de estresse, de negatividade, você está reduzindo segundos, minutos ou horas do seu tempo de vida, não é verdade isso? Sim, é verdade. Isso vai lhe custar lá adiante. Ao invés de viver mais 5, 6, 10, 15 anos, vai viver menos, porque exercitou o ódio, colocou o seu coração para praticar a maldade, sentimento ruim com as pessoas, indiferença, falta de humildade, tudo isso encurta a vida. Né? Sim. A doença é o que é, João? A doença é consequência desses sedimentos das coisas, nossos rituais que não foram praticados, as perdão, ou as tolerâncias, ou a compaixão que devia limpar a nossa alma, que aquilo é como se fosse lixo, foi acumulando. E aí recordando em forma de doenças, né?
Eu adoro conversar com o Dr. Joe porque ele traz uma luz e uma inspiração muito boa, mesmo não fazendo nenhuma acupuntura, colocando nenhuma agulha, ele tem um sentimento e uma energia e uma vibração muito boa que eu espero que vocês possam estar também sentindo ao nos acompanhar. E daqui a pouquinho nós voltamos, vamos falar um pouco mais sobre medicina oriental. Assista agora uma mensagem do Sebrae Nacional e daqui a pouco voltamos com o Dr. Joe. O Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Amor, falta muito ainda? Sua casa vai virar referência em acabamento. Feirão do Acabamento Telha Norte. Porcelanato Insepa, R$ 29,90. Torneira Lorenzetti, R$ 99,90. Telha Norte, você feliz é o nosso forte. Fiat Novo Uno 2015, descolado como você. Nós estamos de volta na entrevista com o médico acupunturista Dr. Joe Eldia. O Dr. Joe, como ele é conhecido em São Paulo e no Brasil. Dr. Joe, a acupuntura, ela tem alguma recomendação maior? Ou seja, pessoas que têm um determinado problema, que podem imaginar que a cura só se faça através de medicamentos, e às vezes o excesso de medicamentos, mesmo bem prescritos, eles provocam reações colaterais. Isso depende da fisiologia de cada pessoa, evidentemente, mas podem provocar. Já a acupuntura, quando ela é aplicada, ela não tem efeito colateral. Aí vem a pergunta, ela proporciona algum efeito colateral negativo ou não? Não há esse risco? Praticamente é zero essa reação. A acupuntura é extremamente preciso, porque equilibra o organismo e a energia, equilibra a fisiologia e, consequentemente, a pessoa elimina a doença. Então, a base do pensamento, nossa medicina ocidental, é que eu fabrico um remédio e eu tiro a sintoma que é a doença. Mas a forma de pensar na medicina chinesa é que a doença é consequência de um distúrbio. Então, muitas vezes, o que a gente chama de diagnóstico para a medicina chinesa, aquilo apenas ainda é uma manifestação. Como, por exemplo, um tireoidite. Então, nós vamos dar remédio para tireoide. A acupuntura, ele olha, na medicina chinesa, olha que a tireoidite é consequência de um desequilíbrio interno. E, principalmente, alteração de fisiologia. Doença autoimune, por exemplo, doença de Basal-Grape, o Hashimoto, destrói o tireoide. O organismo produz a própria imunidade contra a tireoide. Conscientemente falando, energia falando, o sujeito engoliu um sapo, não consegue botar para fora. Fica no meio da garganta. Fica no meio da garganta. Agora, Dr. Joe, perdão por interromper, o que faz com que as pessoas, em sua maioria, que procuram o seu consultório para fazer acupuntura, são pessoas com que tipo de sintoma? A maioria das pessoas, quando já numa tentativa na nossa medicina convencional, que não traz resultados. Isso é a grande maioria. E pena isso, né? Porque podiam fazer ação preventiva. A ideia seria uma ação preventiva. E aí, por isso eu recomendo fazer o coaching holístico, praticar a meditação, treinar a consciência, que é o Lin Qi. São série de exercícios que expandem a nossa maneira de processar o mundo, traz uma harmonia interna e um paz de espíritos. Hoje, com esse ambiente global de estresse, se a gente não manter um eixo centrado, manter um espírito limpo, traz o sofrimento. E sofrimento não é nada bom para ninguém. Não. Principalmente, o que eu mais preocupo, que eu vejo, é quando a gente sofre, a gente sempre atinge pessoas que mais a gente ama, né? Que são os familiares, as pessoas que estão mais próximas. Exatamente. Uma reação emocional forte perante uma criança, um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, às vezes machuca tanto. Eu não estou falando da parte física, mas da parte espiritual, que às vezes, em muitos casos, cria um afastamento quase que irreparável. Sim. E às vezes por bobagens, por coisas absolutamente irrelevantes. Né? Sim. Eu fico muito Mas triste. destempero emocional. Sim. Afastando a relação do pai e filho, marido e mulher. E é muito triste. Né? É a fuga do amor. Né? Ao invés de você centrar no amor, você sai desse círculo holístico do amor e vai para, vamos dizer, fora desse círculo, que é o da dúvida, que é o da inconsciência,
que é o da perdição, que é da falta das suas crenças, né? Para você que quer conhecer um pouco mais do Dr. Joe, nós vamos colocar aqui o site e os pontos de comunicação, se o senhor permitir, evidentemente, porque isso eu não combinei com ele. Eu é que estou propondo. Ele é muito modesto, não tem esse tipo nem pediu, nem solicitou. Eu é que acho que você que está assistindo pode ter mais interesse em conhecer o trabalho do Dr. Joe. Você pode acessar o site e entrar, visualizar e ter acesso, inclusive, ao próprio Dr. Joe. Gosta de trabalhar muito? Quantas horas você trabalha por dia, Dr. Joe? No mínimo 16, daí para frente. 16. É meu colega, eu trabalho, ele sabe, de 16 a 18 horas por dia, e ele está ligado, e com esse mesmo espírito, sorriso, com o seu eixo vital absolutamente em ordem, e só as pessoas que conseguem trabalhar 16, 17, 18 horas por dia com boa fé, e principalmente com essa energia boa, sabem o valor exatamente da fé. E o senhor tem isso. Essa sua energia eu capturei imediatamente. Desde que eu lhe conheci, eu percebi, aqui a energia é boa. Nós temos um amigo comum, sempre falava assim, né? Meu nome é trabalho, trabalho, trabalho. Meu sobrenome é? Hora extra. Joe, muito obrigado, viu? Boa sorte e sucesso. Um pouco mais adiante nós vamos repetir a entrevista, tá? Obrigado. Contando um pouco mais sobre medicina oriental. Tá bom? Obrigado, Dr. Joe. E você, fique ligado. Vamos falar de empreendedorismo agora com o Bel Pesce. Bel, é com você.